Vamos continuar aqui com o nosso curso de HTML e CSS e desta vez vamos aprender sobre tipos de elementos. Para isso, vou criar aqui, vou até escrever tipos de elementos. .html. Aqui vamos criar aquela nossa estrutura básica e aqui no título vamos mudar para tipos de elementos. Existem dois tipos de elementos. Vocês podem se recordar que desde que começamos a aprender aqui o HTML, criamos diferentes elementos usando várias tags diferentes. Mas esses elementos estão divididos em pelo menos dois tipos comuns. São os elementos de bloco e os elementos em linha. Nós encontramos elementos de blocos. São aqueles que preenchem toda a sua tela. Começam da esquerda até a direita. E normalmente eles começam uma nova linha. O que isso quer dizer? Se nós pegarmos aqui um H1, escrevemos aqui texto e viermos aqui, vamos abrir isto com o Live Server. Vocês podem ver que temos apenas a palavra texto aqui. Se eu vos disser nesse momento que este elemento aqui começou daqui e termina aqui, é possível que não acreditem, porque neste momento não há uma forma de visualizar. Mas este é um elemento de bloco, logo ele começa da esquerda e da direita. Para comprovarmos isso, há uma forma muito simples. Dentro aqui do nosso H1, vamos usar o atributo que já aprendemos de Style. Aqui no Style, vamos aplicar um Background Color. Queremos uma cor de background. Vamos colocar uma cor vermelha aqui. Se nós voltarmos, vocês percebem que este aqui começa da esquerda e termina aqui na direita. E normalmente esses tipos de elementos começam uma nova linha. Se ocupa todo esse espaço aqui, significa que eu, ao colocar um outro elemento aqui, vou colocar outro H1 e dizer texto 2. Significa que já não há espaço naquela linha. Então ele deve começar uma outra linha. Se nós voltarmos, vocês percebem que temos aqui embaixo. Não tem como continuar nessa mesma linha. Por isso que nós chamamos de elementos de bloco. Ele começa da esquerda até a direita e ocupa toda a tela. E começa uma nova linha. Para comprovar de novo esse assunto de começa uma nova linha, eu vou fazer o seguinte. Dentro deste H1, eu coloquei texto aqui. Vou dizer o seguinte. Este é um parágrafo. Depois vou escrever a palavra texto 3. Aqui onde vem escrito este é um parágrafo, eu vou colocar um outro elemento em bloco aqui, que é o próprio parágrafo. O parágrafo é também um elemento em bloco. Vamos colocar esse texto aqui dentro de um parágrafo. Eu dizia que eles sempre começam uma nova linha. Se nós temos aqui texto 2, depois temos um parágrafo aqui dentro, quer dizer que este aqui vai cortar. Eles não podem estar na mesma linha. Vai cortar e vai começar por baixo. Vamos descer aqui e vocês podem ver. Temos aqui o texto 2 e temos aqui o parágrafo. Vamos até pintar esse parágrafo para vocês poderem ver. Vamos usar de novo o Style e vamos colocar o Background Color aqui. Podemos passar para Yellow. E temos aqui o nosso parágrafo. Vocês podem perceber também que é um elemento de bloco. Aqui eu não vou mencionar todos os elementos de bloco porque são vários. A melhor forma para você descobrir se é ou não um elemento de bloco é mesmo usando este truque. Em todos os elementos que você já usou, se quiser descobrir se é um elemento de bloco ou um elemento de linha, você passa o background color aqui. Se ele ocupar toda a sua tela, quer dizer que é um elemento de bloco. Agora, como é que se comportam os elementos em linha? Os elementos em linha simplesmente ocupam o espaço que eles usam. Existe o link, por exemplo. Nós temos aqui, não vamos colocar nenhum link, e vamos dizer este
é um link. Este link aqui é um elemento em linha, porque ele só vai ocupar o espaço que ele precisa. Vamos logo colocar aqui um background para visualizarmos logo. Vamos usar o style. Vamos dizer background color. Vamos dizer brown. Se nós visualizarmos, notem que ele só ocupou o espaço que ele precisa. Então, este é um elemento em linha. O truque é este aqui, para descobrir se o elemento é em bloco ou em linha, nós simplesmente passamos um background color. Agora, existem dois elementos que são muito populares. Eles não têm nenhum valor semântico, mas são muito usados para agrupar, de modo a ser usado durante a estilização ou talvez na manipulação usando o JavaScript. É o elemento que se chama div. Este aqui é um elemento que agrupa elementos em bloco. Vamos dar um exemplo aqui. Eu posso ter um H2 aqui. Este é um subtítulo. E aqui embaixo eu vou colocar, este é um parágrafo. Até eu ia esquecer aqui, vou colocar um parágrafo. Este é um parágrafo. Então, nós usamos este elemento aqui que se chama div. Este elemento aqui não tem nenhum valor semântico, como eu dizia. Não significa muita coisa além de um elemento que agrupa elementos em bloco. Serve mesmo para agrupamento, nada mais do que isso. E esse agrupamento vai nos ajudar para estilizar essa parte. Se nós quiséssemos estilizar essa parte, ele vai nos ajudar. Ou se nós quiséssemos manipular com JavaScript, também poderia nos ajudar. Então, chama-se div. Nos próximos projetos, vocês vão me ver a utilizar muito esse div. Mas também existe um outro elemento que serve para agrupar elementos em linha. Vamos supor que nós temos um parágrafo aqui, que é um elemento em bloco neste caso. Vou dizer este parágrafo foi, quero dizer, foi pintado. E nesta parte onde diz pintado, eu quero que tenha uma outra cor. Então, vou dizer aqui pintado. Então, este nosso span aqui poderia estar a unir várias palavras aqui, mas de forma inline, de forma em linha. Vou colocar um background color aqui. Primeiro temos que colocar o style. Eu vou colocar um background color. Vou colocar red. Nota que isto é diferente com nós colocarmos o mark aqui. Mas antes vamos visualizar o que está a acontecer aqui. Notem que neste parágrafo nós agrupamos apenas, é uma palavra apenas, mas poderiam ser várias palavras. E nós pintamos aqui. Isto é diferente de colocar aqui aquela tag de marcação, que é um mark. É completamente diferente. Deixa só... tem um background aqui. Vou só limpar isto. Eu ensinei essa tag aqui, que vai marcar isto aqui. É completamente diferente. O span, ele agrupa vários e ele permite que a gente manipule da forma que a gente quiser. Vou até devolver aqui para o span. Então, quando tratamos de elementos de bloco, elementos inline, que são de linhas, neste caso, é super importante tocarmos na div e no span. Esses dois elementos não têm nenhum valor semântico. É diferente do H2, que nós dissemos é um cabeçalho, ele tem alguma importância. Esses dois só servem mesmo para agrupar aqui elementos em bloco e aqui elementos em linha. É para agrupamento, para podermos estilizar do jeito que nós bem entendermos. Então, esta aula vai terminar por aqui. Vocês aprenderam sobre tipos de elementos no HTML, que são elementos de bloco e elementos em linha. Nos vemos na próxima aula.